E aí, suave? Hoje, no canal A Estrela de 5 Pontas, a gente vai fazer uma receita de um bolo de abóbora. Uma amiga minha mandou uma mensagem pra mim falando que ela tinha uma abóbora na casa dela e que a gente tinha que fazer alguma coisa com isso. Eu falei, pois muito bem, vai ser o que eu vou gravar pro meu canal. Bem-vindos ao Culinária Alquímica. Então, como eu falei, essa história foi muito doida. A minha amiga mandou uma mensagem pra mim do nada, falou que tinha uma abóbora na casa dela, que a gente tinha que fazer alguma coisa. E aí eu fiquei pensando o que eu poderia fazer com abóbora. E eu fazia antes nhoque com abóbora e era um prato muito gostoso, mas ela queria algo doce. E eu não sou muito bom de confeitaria. E aí eu falei, vou buscar uma receita na internet de como fazer um bolo de abóbora. E depois disso eu fui tentando adaptar com as coisas que eu tinha ou não tinha aqui na minha casa, porque eu não queria sair pra comprar. E fiz esse bolo de abóbora. Eu ainda não sei se a receita vai dar certo. Jogo a gente vai saber juntos. A receita é muito simples. Você vai pegar 4 ovos, separar a clara e a gema. Vai ter que ter também 400 gramas de açúcar, 2 xícaras de açúcar e uns 350 gramas de farinha de trigo. 1 colher de café de fermento em pó, 4 colheres de manteiga, 600 gramas de abóbora crua cortada em cubinhos de preferência, mas eu vou falar mais sobre isso. E não esquece uma pitadinha de sal. Mas o Culinária Alquímicas não é uma parte somente para eu fazer receitas. É uma parte também para eu explorar mais essa parte minha de comunicação relacionada com outras coisas. É basicamente a minha forma de mostrar os meus conhecimentos em várias coisas e ao mesmo tempo expressar as coisas que eu penso sobre tudo, sabe? Aqui no Culinária Alquímica não é muito diferente das outras partes do meu canal. Vai ser eu falando coisas. Eu quero chegar assim no momento onde eu posso ter uma cozinha, onde eu posso gravar as coisas, mas eu sei muito das coisas que eu preciso de ter e também sei muito das coisas que eu tenho. E eu quero muito seguir nessa luta, nesse caminho de encontrar as coisas pelo caminho que vão chegar pra mim. Pra ser sincero, a parte de culinária é a parte que eu mais tenho medo ou receio de fazer de alguma forma, por mais que seja a parte que eu mais tenho experiência de todas as outras do canal. Em geral, as outras partes são eu falando coisas que eu penso que pra mim é algo mais natural de falar, mas a cozinha pra mim sempre foi a minha profissão. E às vezes eu me cobro muito sobre os pratos que eu vou fazer, se as pessoas vão gostar ou não, muito mais do que dos outros, por já ter uma certa bagagem, experiência. Essas coisas que a gente fala pra gente mesmo, pra auto-sabotar a gente de alguma forma, sabe? E sempre é o que eu mais fico nervoso, ansioso pra fazer, porque eu sei que eu gostaria de fazer algo foda. E quando se trata principalmente de coisas doces, pra mim, eu tenho um pouco de insegurança, sabe? Assim, é algo muito louco pra mim. Eu sempre, apesar de trabalhar com cozinha por muito tempo, fazer doces nunca foi algo que eu fiz muito pouco tempo da minha carreira que eu trabalhei trabalhando com doce. E aí vocês devem estar se perguntando por que essa pessoa tá colocando algo de abóbora e tentando juntar com a alta sacerdotisa. Não sei se vocês sabem, mas a cultura que tem nos Estados Unidos Halloween de esculpir abóboras para espantar os maus espíritos, assim, de alguma forma, foi trazida pelos celtas. Era uma prática que era muito comum na cultura celta. Só que eles não faziam com abóbora. Eles faziam com nabo. Eles pegavam um nabo e faziam como se fosse uma lanterna, como uma lanterna esculpida no nabo e colocavam velas aí dentro para espantar os maus espíritos. Era um festival que acontecia sempre que eles terminavam os processos de colheita deles. Iam começar a preparar para esse período de frio que ia chegar. Então eles terminavam a colheita e se preparavam para o inverno. E eles tinham esse costume de acender essas velas nesse período. A verdade é que eu não sei muito bem como isso chegou aos Estados Unidos, é algo que eu quero estar pesquisando depois. E eu poderia ter pesquisado para fazer o vídeo, mas eu gosto de demonstrar partes minhas que eu não sei tudo, que eu não tenho que saber tudo também, sabe? E eu quero muito seguir aprendendo, seguir estudando, e por isso tudo isso que eu tô fazendo, que é uma forma minha de seguir no caminho que eu sinto que é muito forte me chamando. Nos Estados Unidos, eles utilizavam as abóboras e faziam o mesmo processo de velas que se fazia na cultura celta. A abóbora tem essa representação dessa energia de conexão espiritual com o seu eu interno, pra te ajudar nesse caminho de desconexão com as coisas que não pertencem mais a você. E a alta sacerdotisa, ela fala muito disso. Ela é sobre a gente entendendo nossas partes que são capazes de existir dentro da gente mesmo. E a gente atravessar os portais de conhecimento que o mago já mostrou pra gente a potencialidade e que o louco já deixou bem claro que é só fazer as coisas. A alta sacerdotisa, ela vem pedindo equilíbrio entre o movimento e a criação. Ela lembra da necessidade de buscar seguir aprendendo e seguir aprendendo não somente de forma teórica, mas fazer as coisas. A melhor forma que a gente como pessoas tem de aprender algo é fazendo.
Todo o estudo por trás é algo muito importante, não se equivoquem, mas quando você tem um conhecimento e você precisa aplicar ele, são momentos muito distintos. É esse equilíbrio entre o yin e o yang. É o equilíbrio entre algo que é muito forte na sua cabeça e algo que é muito prático no seu dia a dia. E existem várias formas de expressar isso, que a gente pode falar melhor sobre isso em outro vídeo. Então, com essa energia da alta sacerdotisa trazendo pra gente essa necessidade de deixar pra trás coisas que já não te pertencem, equilibrar o seu yin e o seu yang, equilibrar o seu movimento com a sua criação. Eu pensei que a abóbora seria uma combinação perfeita pra gente fazer isso. Voltando à receita, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro descascar a abóbora. Depende de qual abóbora que você usar. A abóbora japonesa é muito boa para fazer bolo de abóbora, mas aqui eu moro na Espanha e eu usei uma abóbora diferente. Você vai descascar ela e vai cortar em cubos. Não precisa ser cubos muito pequenos, mas que sejam medianos. Eu cortei eles e cozinhei de uma forma improvisada de uma máquina de vapor. Existem várias formas. Você pode pegar uma peneira e colocar os cubinhos dentro da peneira com uma água fervendo embaixo. Cozinhar a vapor é muito importante porque ajuda a manter todo o sabor da abóbora sem perder nada na água. Você vai tirar isso, mais ou menos vai demorar uns 10 a 15 minutos, depende do estilo de abóbora que você tem. Mas o importante é ele estar macio quando você aperta. Você pode pegar depois tudo isso e triturar, ou com liquidificador, ou com um processador de comida. Eu fiz com um mixer de mão, que eu acho mais prático. Então, quando a abóbora estiver já cozinhando nesse estilo de banho-maria ou de vaporeira que você fez, você vai preparar as outras coisas. Vai separar os ovos de gema e clara. Vai pesar o açúcar, vai pesar a farinha de trigo. Se você, de preferência, já deixa todas as coisas separadinhas para quando você tiver a abóbora, você já tem tudo para começar. Depois de pesar tudo e você já ter essa abóbora cozida, a gente vai triturar essa abóbora da forma que você achar melhor. Seja no liquidificador, seja no mix, seja com um garfinho. Da forma que ser mais fácil e prático pra você. E não esquece, coloca essa mistura, essa coisa batida de abóbora, esse creme de abóbora pra esfriar no geladeira ou deixa ele esfriar no temperatura ambiente. É importante pra massa, pra misturar a massa que ele esteja frio. Bem, não frio, mas temperatura ambiente, não esteja quente, sabe? Então você vai pegar a clara e vai bater ela em neve. Quando ele já estiver nesse ponto, eu tirei ele da batedeira, porque ele fora da batedeira eu coloco em um prato, porque eu não tenho 2 bowls de batedeira. É uma coisa difícil pra mim também, porque eu tô acostumado a trabalhar em cozinhas e pra mim fazer pratos de comida lá em casa é uma logística muito diferente. Então você pega agora os ovos, a manteiga ou margarina. Eu prefiro manteiga, por causa do teor de água. Eu coloquei ela muito fria, o melhor é que ela esteja mais temperatura ambiente. Eu tive que bater um pouco mais para chegar na mesma textura. O melhor é que ele esteja mais a temperatura ambiente. Isso tem que dobrar de tamanho. Quando você vê que ele está dobrado de tamanho, é o melhor momento de parar de bater. Eu poderia falar um número exato aqui, eu vou deixar uma receita mais estruturada aqui na descrição, mas depende muito da batedeira, do tempo, da forma que é a sua batedeira, se você vai bater a mão. Tem gente que bate a mão e eu acho muito doido. Então, a gente já tem todas as bases que a gente precisa, que é essa mistura de açúcar, gema e manteiga batida, dobrada. A gente já tem a clara batida em neve e o creme de abóbora já frio. Agora é a parte mais fácil. Você já tem todos os ingredientes separados e pesados. Você só peneira a farinha de trigo. Poderia peneirar antes também, caso você esteja desocupado. Eu sempre, quando eu tô na cozinha, eu quero otimizar melhor meu tempo, então eu vou fazendo várias coisas, enfim. Mas você pode peneirar em cima da massa. E tendo essa farinha já peneirada, você vai misturar ela com a base de gema, manteiga e açúcar. Quando tiver essa parte bem incorporada, eu incorporo com fouet ou com uma espátula, mas pode voltar lá para a batedeira e bater um pouquinho para se incorporar. Não tem problema bater na batedeira, só que não pode ser por muito tempo. É só para incorporar mesmo a farinha de trigo. Então agora é o momento que eu coloco o fermento e a clara batida em neve. Tem que lembrar de untar a forma, deixar a forma untada com manteiga e farinha de trigo. E essa é uma parte um pouco complicada, porque minha bateria do meu celular estava acabando e eu não gravei eu colocando o bolo na forma. Agora é só colocar ele no forno. Eu deixei o forno pré-aquecido a 180 graus, depois deixei ele no forno por 30 minutos
E deve ter ficado mais ou menos assim. Eu vou deixar toda a receita aqui na descrição. Se vocês provarem ou testarem, me avisa. Vamos ver como ficou de vocês. E agora eu quero mostrar mais ou menos como eu fiz a calda. Eu queria muito fazer essa calda de limão que fica crocantezinha por cima. Só que ela vai muito açúcar. E eu falei, ai não, vou fazer. É muito fácil essa caldinha de açúcar que fica crocante. Tem duas formas de fazer ela. Ou você coloca 4 colheres de açúcar e vai vendo a quantidade de limão que até dissolver esse açúcar. Ou pode fazer como eu coloquei no fogo um pouquinho, porque eu queria ficar com um sabor de limão muito forte. Então eu deixei meio que essa calda reduzir ao ponto dela ficar quase que sem nenhum tipo de líquido. Uma calda um pouquinho mais concentrada, um xarope um pouco mais concentrado. Deve ter um nome pra isso, mas eu não sou confeiteiro. Aí é pegar o bolo já quando ele estiver mais morninho e colocar essa calda por cima. E vai ficar algo mais ou menos assim. Fazer coisa de doce é algo que me deixa seguro, sabe? E por isso que foi uma coisa interessante. Porque eu sou cozinheiro de comida salgada e eu fico, será que as pessoas vão falar, nossa, o que esse cara tá fazendo? Mas afinal, eles podem falar isso de qualquer coisa. E pra finalizar esse vídeo, hoje, quando eu tava fazendo tudo, eu tava com uma playlist de música que eu adoro. E apareceu de novo um poema que eu amo, que eu já citei ele alguma vez. É uma mistura entre um poema e uma música. Se chama Viagem ao Centro do Eu, feita por Paulo Novaes. Retirei a película de vidro do olhar. Será bela a vista que terei? Antes de vê-la, não sei. E se não for sincero o abraço, entre olhos e paisagem? A quem duvida todo tempo os destinos. Antes de iniciar a viagem, recomendo coragem. Não existe capa anti-impacto para a colisão dos caminhos. Tampouco será possível caminhar sozinho. Aquele que vive imerso em si ainda está alienado no eu. Esse poema fala muito pra mim sobre essa mensagem da autossacerdotisa. Às vezes a gente tem ideias maravilhosas, a gente tem coisas incríveis acontecendo na nossa vida. E eu sempre tive ideia de fazer alguma coisa na minha vida. Minha, com a minha cara, com o meu jeito, com as minhas imperfeições e com tudo isso. Mas eu nunca tive a coragem de fazer até hoje. Eu acho que fazer tudo isso e me expor de uma forma vulnerável e acho que contar coisas assim é uma forma de mostrar que eu não tenho nenhuma pretensão de ser perfeito ou de ser uma pessoa que sabe tudo ou que tem todos os conhecimentos do mundo. Eu sou apenas uma pessoa a mais tentando entender como será a vista dessa paisagem. E se não for sincero esse abraço no futuro, quando eu chegar lá eu vou saber. Nesse momento, eu tô adorando fazer tudo que eu tô fazendo. E às vezes a gente fica com medo de como vai ser o futuro, de será que isso vai acontecer, será que não? Mas se a gente não seguir os nossos caminhos e equilibrar o yin e o yang dentro da gente, entender como materializar as coisas que são importantes pra gente, a gente nem vai saber sequer se a gente poderia ter chegado lá. Gratidão.